Podemos sentar, meus queridos, umas 3 horas, né? Olha aí. Meu querido diácono Márcio, amado povo de Deus, a igreja celebra no dia de hoje uma grande solenidade chamada Ascensão do Senhor. Antes de entrarmos no tema do cerco de Jericó, vale a pena nós observarmos algumas coisas da solenidade de hoje. Isso porque a solenidade de hoje é tão importante, ela acontece 40 dias depois da Páscoa. Mas se nós contarmos 40 dias, vai dar quinta-feira. Não dá hoje. Dá quinta-feira. No Brasil, e isso acontece no Brasil, porque esta solenidade da Ascensão do Senhor é na quinta-feira, mas no Brasil, como não é feriado, a gente puxa essa solenidade para o domingo, para que as pessoas possam participar desta missa, entender este mistério que é grandioso. Mas no Brasil ainda nós temos grande dificuldade de explicar este mistério da ascensão do Senhor. Muita gente nem sabe por quê. Qual a importância desta missa? Ai, padre, a ascensão do Senhor, a gente sabe que é quando Jesus subiu para o céu. Ótimo, mas e daí? Subiu para o céu, foi embora. E qual que é a importância disso? Esse meu microfone hoje está terrível. Qual a importância desse negócio para nós? Para entendermos bem, nós precisamos contextualizar toda a questão pascal. Aí nós precisamos lembrar algumas coisas que o padre já falou várias vezes com vocês. A primeira delas é o que acontece no domingo de Páscoa. Jesus ressuscita. E Jesus ressuscitando, Ele abre para nós as portas do céu. E aí, queridos, vem aquela pergunta que o padre fala para você. Jesus, na Páscoa, paixão, morte e ressurreição, Ele nos salvou, sim ou não? Jesus morrendo na cruz, ressuscitando, Ele nos salvou, sim ou não? Nós já estamos salvos? Então Ele mentiu. Se a gente não está salvo, Ele mentiu. Porque, para que serviu a morte de Jesus? Para nos? E a gente não está salvo? Você não está salvo? E? A resposta não é não. Você está faltando na missa, hein? Já e ainda. Já e ainda. Porque eu tenho que contemplar as duas coisas, senão Jesus estava mentindo na cruz. Se eu não disser o já, eu não entendi o mistério. Olha para a porta da igreja, eu vou lembrar vocês desse ponto. Olha para a porta da igreja. Lá para a porta. Imaginemos do lado de lá é o céu e do lado de cá a gente. A porta do céu estava fechada. Não era possível entrar no céu. Na noite da Páscoa, o que Jesus faz? Arrebenta a porta fechada, abre a porta, de tal modo que Ele abriu a porta, já abriu a porta, já nos deu a salvação, que não dava para entrar no céu, já nos deu a porta aberta, mas nós ainda estamos do lado de cá, ainda precisamos cruzar a porta, ainda precisamos levantar do lugar e fazer a caminhada para lá. Então, Ele já nos deu a salvação, sim ou não? Sim. Nós já estamos salvos? Já! E ainda? Entendeu o porquê do já? Se eu falar não, significa a porta está fechada. Não estou salvo. Porta, então Jesus mentiu. Então, já e ainda não. Isso nós vivemos lá na noite da Páscoa. Lembramos disso. Agora, durante o tempo pascal,
O tempo pascal vem nos lembrar que é importante nós levantarmos e fazer a caminhada para lá. Várias coisas acontecem na nossa vida. Jesus nos deu a salvação, mas nós precisamos fazer esta caminhada. E aí nós vamos conhecendo algumas coisas que Jesus vai nos dar para irmos para o céu. E uma das coisas que Ele realiza foi o que nós vimos na semana passada. Para fazermos a caminhada, nós não estamos sozinhos. Ele vem habitar no nosso coração para podermos fazer esta caminhada. E aí, queridos, 2 pontos importantes aqui. Todo mundo é filho de Deus, sim ou não? Todo mundo é filho de Deus? Quem acha que sim, erga a mão, deixa eu ver. Erga a mão. Aí eu vou sabendo quem que está faltando na missa. Erga a mão. Ótimo. Claro que não. Não. Todo mundo é criar. Para ser filho eu preciso ser batizado. Agora eu vou ver quem faltou na outra semana. Jesus, o nosso Deus amado, vem morar no coração de todo batizado, sim ou não? Quem acha que sim, erga a mão, deixa eu ver. Agora vocês ergueram, não é que tranqueiraiada. Agora eu vou... Pode erguer a mão. Jesus vem morar no coração de todo batizado? Não. Não. Porque no coração de quem que ele vem morar? E aí nós vimos isso semana passada. No coração daqueles que o ama. E como que a gente sabe que ama a Deus? Ouvindo a sua palavra e colocando-a em prática. O texto bíblico vai dizer: aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática, este me ama, e eu e o Pai viremos no coração dele e habitaremos nele. E lembrando que habitar não é visita, habitar é ficar. Visita, vem, e a gente fala, que bom que foi. Já foi, que bom. Porque visita é visita, não é para morar. Visita veio visitar. E Jesus não é visita na nossa vida. Ele quer morar, habitar. Para quê? E aqui vem o detalhe. Ele quer habitar no nosso coração para nos conduzir para a porta, para nos conduzir para o céu, para nos levar para as coisas do alto, para nos ensinar aquilo que é importante, para que possamos sentir, valorizar e fazer a caminhada do céu. É por isso que Ele quer habitar no nosso coração, para nos conduzir para o alto. E aqui vem um detalhe da missa de hoje. Domingo passado nós víamos, Jesus vem habitar no nosso coração, para nos conduzir para o céu. A missa de hoje, Jesus sobe para o céu. Só que a subida de Jesus é diferente da maneira como Ele veio. O nosso Deus é Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. O Pai existe desde sempre, sim ou não? O Filho existe desde sempre, sim ou não? O Espírito Santo existe desde sempre, sim ou não? Sim. Agora, o Filho existe desde sempre com a carne e o Espírito, sim ou não? Não. Há 2000 anos, o Filho de Deus desce do céu e assume a carne humana. Há 2000 anos ele desceu, assumiu a natureza humana e transformou a natureza humana através da sua vida divina, divinizou a natureza humana,
transformou a natureza cheia de pecados, santificando-a, purificando-a. E agora, ele volta para o céu no dia de hoje. Da mesma forma que veio? Não. Porque a missa de hoje, Jesus volta para o céu, levando para o céu a natureza humana, colocando no coração de Deus aquilo que é nosso, a nossa natureza humana. Então o Filho que veio só espírito que se encarna, pega a natureza humana e hoje volta para o céu, mas volta levando a nossa natureza humana e colocando no coração de Deus, no coração da Trindade, colocando a nossa humanidade. Se na missa de domingo passado, o Cristo vinha habitar no coração daqueles que o ama, na missa de hoje ele nos mostra que nós podemos habitar no coração de Deus. Ele habita no nosso, para que nós possamos habitar no coração de Deus. É uma caminhada de mão dupla. Se domingo passado ele vinha habitar no coração dos que o ama, agora concluindo este tempo pascal, há para nós um lugar no coração de Deus. E ele volta para o céu, não para ficar longe de nós, não é para não o vermos mais, mas ele volta para o céu para colocar a nossa natureza humana lá e dizer: tem um lugar para o ser humano no coração de Deus. Há um lugar para nós. Qual é a problemática de tudo isso nos dias de hoje? Deus quer morar no nosso coração, nos conduzir para o céu, porque tem um lugar para nós no céu. Mas qual é o problema? E aí nós entramos no tema do cerco de Jericó hoje. O problema é que o nosso coração coloca outras pessoas e não Deus como centro da alma. Deus quer morar no coração, mas nós colocamos outras coisas como Senhor da nossa vida, como Senhor da nossa história, como Senhor da nossa alma, que domina a nossa alma. E aí vem o que nós chamamos de idolatria. E aqui nós temos que esclarecer bem o que é idolatria. Idolatria não é coisa de gente chata. Porque tem gente chata no mundo, vocês já conhecem? Olha para quem está do teu lado, vê se tem cara de gente chata, não responde, só olha, né? O que é gente chata? Gente chata é aquela que acha que tudo as coisas estão numa bobagem que você diz. Então, por exemplo, eu vou comer sorvete, padre gosta de sorvete. Aí eu viro e falo assim: nossa, mas eu adoro esse sorvete. Aí vem a gente chata: ai, adorar é só a Deus. Conhecido. Olha lá, viu o barulheira que surgiu até agora? Isso aqui é gente chata. Gente chata vira: ah, mas adorar é só a Deus, criatura. Aí eu viro e pergunto: o que é adorar? A pessoa nem sabe o que é adorar e sai falando essas coisas. Gente chata, não é? Ai, adora sorvete. Não. O que é adorar? Adorar significa: eu deposito toda a minha vida, todo o meu coração, eu deposito nas mãos eu deposito todas as minhas esperanças nas mãos Isto é adorar. Adorar não é uma palavra, adorar é uma atitude da alma. Eu deposito todo o meu coração. Isto é adorar. Aqui está muito claro para nós a diferença que os protestantes não entendem. Eles falam: vocês adoram imagem. Olha lá para a imagem de Nossa Senhora. É linda, querida. É uma coisa fofa que a gente ama, nos lembra da Mãe do Céu. Mas a imagem não faz nada. Eu não deposito a minha vida nas mãos da imagem. Imagem cai e quebra. Eu deposito a minha vida nas mãos de Deus. É Deus o Senhor da minha alma.
e nem nas mãos de Nossa Senhora eu deposito a minha vida, porque ela é intercessora. Ela não é a Senhora do universo. Ela não é aquela que rege a minha alma. Ela é aquela que intercede para que Deus faça a obra. Mas quem faz a obra é Deus. Idolatria é quando eu coloco toda a minha vida nas mãos de. Aí eu viro e falo, nossa, mas eu adoro sorvete. A pessoa chata, aí adorar somente a Deus. Por um acaso eu estou colocando toda a minha vida na mão do sorvete? Sim ou não? Nem passou isso pela minha cabeça. Esse é o tipo de coisa que passa quando a gente fala uma bobagem dessa. Mas aí a pessoa ignorante já... Aí você ensina para ela o que é adorar. Sabe, porque está faltando compreensão do que é adorar. Falta no mundo o povo parar de ser chato. Né? Nem vem na igreja, não reza. Aí está cheio de gente chata. E a gente precisa aprender direitinho as coisas de Deus para parar de ser chato. Né? Se torna chato quando a gente não aprende as coisas direito. Bom, eu não deposito a minha vida nas mãos do sorvete. Mas está cheio de gente que deposita a vida nas mãos do dinheiro, nas mãos do poder, nas mãos do status, porque toda a vida dela gira em torno do conseguir dinheiro. Então tudo que ela pensa é dinheiro, é dinheiro. Toda a vida é dinheiro, é dinheiro. Todo o tempo dela é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. O que eu estou fazendo? Colocando como centro do meu coração o dinheiro. Tem gente que quer um cargo e por causa daquele cargo na empresa passa por cima de todo mundo. A empresa, o cargo é o Deus do coração dela, porque tudo na vida dela é aquilo. É colocar aquilo como centro. Ai, se não conquistar aquilo, se não conseguir aquilo, que tristeza, que decepção. O nome disso é idolatria. Idolatria é quando eu coloco todo o sentido da minha vida em alguma coisa que não seja Deus. Deus. Porque a nossa vida deve estar centrada em Deus. Quando a nossa vida está centrada em Deus, Ele vai nos conduzir para o céu. Mas quando nós colocamos o sentido da nossa vida em outras coisas, nós nos desviamos do céu. As pessoas que só querem dinheiro, as pessoas que só querem poder, querem isso para quê? Para quê? Para quê? O que vocês acham? Por que você quer tanto dinheiro? Por que você quer tanto poder? Para quê? Ai, padre, eu quero isso porque eu quero ser feliz. Quem quer ser feliz aqui, ergue a mão. Quem quer dizer, ai que beleza, baixa a mão. Mas eu vou dizer uma coisa. E aí nós vimos também numa das missas aí nos outros domingos, a verdadeira felicidade não está nas coisas passageiras, porque a verdadeira felicidade, se estiver em coisa passageira, duas coisas acontecem. A primeira, nós ficamos angustiados para conquistar, e aí a nossa vida fica, o centro do meu coração é conquistar dinheiro, é conquistar poder, é conquistar dinheiro, é conquistar poder. Quando eu conquisto, o que acontece? A angústia é perder. Aí eu volto a ficar angustiado porque eu tenho dinheiro, mas eu tenho medo de perder. Eu tenho poder, mas eu tenho medo de poder. E aí vem aquela medo de perder. Aí vem aquela frase, né? Você quer conhecer alguém, dê a ela, mas quer conhecer melhor? Tira o poder dela. Aí você vai conhecer mais. Ali vem a revelação de todas as coisas. Na hora que você tira dela o poder. E esse poder às vezes não é muita coisa, viu? Basta uma coordenação de paróquia, sabia disso?
Tem gente que enquanto coordena, ama o padre. Na hora que o padre fala, agora você vai deixar a coordenação. Odeio o padre. Esse padre não presta. Graças a Deus em Cabriúva não existe isso, tá, gente? Mas na Grécia tem. Então, porque o centro da vida está em poder, não está em Deus, está em status, está em coisas. E aí, quando a gente não tem, o sentido é conquistar, e quando conquista, a angústia é perder. As coisas materiais sempre causarão angústia. A verdadeira felicidade não pode vir de coisas materiais, não dá. Todas as pessoas pensam muitas vezes que a felicidade, o centro da felicidade está em conquistar dinheiro, poder, e aí gastam a vida fazendo isso, idolatrando coisas, achando que aquilo é o sentido da alma, mas não percebeu que coisas materiais, elas não podem, não é possível trazer a verdadeira felicidade. Seja porque eu preciso conquistar, seja porque eu tenho angústia de perder. Bom, se as coisas materiais não podem trazer a verdadeira felicidade, o sentido da minha vida não pode estar nelas. Só pode estar naquele que é imaterial, naquele que é o próprio Deus. Portanto, qualquer vez que eu coloque o sentido da minha vida em coisas materiais, eu estou na idolatria. A idolatria nos desvia do céu. A idolatria nos desvia de Deus. Mas a idolatria é um instrumento usado pelo demônio para que o nosso coração se desvie da verdadeira felicidade e se desvie do céu. A idolatria não é adorar o demônio, porque ninguém é tonto. Quem aqui quer adorar o demônio? Erga a mão. Erga a mão. Pode erguer já. Ai, padre, eu quero, eu adoro o capeta. Então sai, vai lá abraçar ele. Não é? Claro que a gente não. Não, a gente não é tonto. Mas, olha como o demônio é esperto. Ele sabe que você não vai adorar ele. Então o demônio, ele se utiliza, dos secretários dele para você cair na garra dele. Não é? O demônio sempre vai mandar um secretário dele para vir atormentar a tua vida. E falar o quê? Nossa, você está indo na igreja todo domingo, beata, né? Nossa, você com a tua vida assim podre. Mas você usava droga, bebia, enchia a cara. Agora está indo na igreja. Vê se isso não é secretário do capeta para falar. Isso é claro que é secretário do capeta. Não é que vem para ir desanimando a gente. A gente está começando no caminho da felicidade, que é o caminho de Deus. Aí ele já vem para tirar a gente do caminho da felicidade. O demônio se utiliza dos secretários dele. Segunda coisa, o demônio se utiliza da idolatria como um instrumento para nos desviar de Deus, fazendo com que nós creiamos que as coisas que idolatramos é que pode trazer felicidade. E ali ele vai nos desviando de Deus, porque a pessoa fica tão cega que ela não tem mais tempo para Deus. Olha como o demônio vai pegando. Sabe a pessoa que só trabalha? Trabalha, e aí trabalha. Você vai na missa, não vou porque eu tenho que trabalhar. Você reza quando eu não rezo porque eu não tenho tempo para rezar. Essa pessoa, ela coloca tantas coisas, enche a vida dela de tantas coisas, que não tem tempo para Deus. Agora, quais são as coisas que ela está colocando tanto na vida? Não é, trabalhar é importante, mas o trabalho não pode ser o centro da alma. Porque o trabalho, se é o centro da alma, a gente idolatra. O trabalho é importante, é necessário, mas se ele é o centro da vida, a gente está idolatrando. E a gente tem que colocar a nossa vida no lugar certo, na alegria correta, na felicidade verdadeira.
E aí vem aquelas coisas que eu gosto de dizer. Você vai acumular um monte de dinheiro trabalhando, filho? Vou, padre. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. E eu fico tão feliz com isso. Isso é tão bom, gente. A gente lembrar essas coisas é tão bom, porque vai falando, se eu vou morrer, para que eu quero tanto dinheiro? Para que eu quero tanto poder? Por que eu quero desgastar a minha alma nestas coisas passageiras e não vou me dedicar um pouco para Deus? Portanto, o demônio, ele quer que você gaste tempo com as coisas que passam para você se desviar de Deus. O nome disso, idolatria. A idolatria, ela é instrumento do demônio para nos desviar de Deus. E quando ele vai conseguindo nos desviar, nunca vai sozinho. O desvio do caminho do céu sempre vem acompanhado de várias coisas. Os pactos, as maldições, as oferendas, os cultos ao demônio, os cultos às coisas materiais. Então, toda a idolatria, que é instrumento de Satanás, ela é acompanhada de várias coisas que são também artifícios do demônio para contaminar a nossa vida e a nossa alma. A pessoa que está tão preocupada em ganhar dinheiro, por exemplo, ela está tão cega com aquela questão do dinheiro, ela quer dinheiro, que ela quer dinheiro, que ela quer. Aí ela ouve, vamos ali fazer uma oferenda para conseguir mais dinheiro? Vamos fazer um pacto para conseguir mais dinheiro? Até que pacto para conseguir dinheiro a gente não, aqui na nossa região a gente não ouve muito. Mas você quer saber onde ouve muito essa questão aqui? Você quer um marido? Vamos lá fazer uma macumba para amarrar o homem? Vocês já ouviram coisa assim? Graças a Deus, não. O que é isso? A gente idolatria a nossa... A gente cria que a felicidade última da nossa vida está em alguém, idolatra aquilo, e uma vez que idolatra, nós vamos buscando artifícios para conquistar aquilo. Artifícios através de pactos, através de oferendas ao demônio, a macumbaria, a feitiçaria, e assim estas coisas vão entrando na nossa vida para nos desviar do caminho do céu. A missa de hoje, ela quer nos recordar que estes artifícios do demônio existem, são reais, e muitas vezes está muito perto da nossa vida. E quer ver como isso começa? Com aquilo que a gente acha que é uma coisinha tranquila, que é boba, uma coisa chamada simpatia. Vocês já ouviram falar de simpatia? A simpatia é o primeiro pacto do capeta, tá? Vamos fazer uma simpatiazinha. E aí começa, não, essa criança, está com o olho gordo, precisa botar uma figuinha nela. Vocês já viram isso? O que é isso, não é pactozinho com o capeta? Que figuinha história é essa? Claro que não, a figuinha vai proteger do quê? Qual que é a diferença nossa, católica, de usar uma cruz e a figuinha? Qual que é a diferença? Por que nós usamos uma cruz e não é um amuleto? E por que a figuinha é um amuleto? Qual que é a diferença? Não parece muito próximo? A diferença é que quem coloca a figuinha acredita que a figuinha é que vai proteger, porque não existe nada por trás da figuinha. É uma figuinha. Aí a figuinha tira o olho gordo. Quem usa a cruz sabe que a cruz é só um objeto. Mas Deus é quem faz a obra através daquele objeto.
aquele objeto nos remete para Deus. Então ele não é um amuleto, ele é um canal da graça de Deus. A figuinha é ela que protege, portanto é amuleto. A ferradura, vocês já viram? Vamos botar a ferradura aqui em casa, na parede. Aí a pessoa vai, coloca aquela ferradura, coloca um pé de pimenteira na casa, na porta de entrada da casa, para espantar olho gordo. E aí chama o padre para ir lá comer, almoçar. E faz uma pratada de chuchu. E vira para o padre e fala assim: padre, entra aqui na minha casa, mas não repara não. O que eu vou fazer? Vou reparar. Mas eu vou reparar. Eu entro, vejo aquela pimenteira, vejo a ferradura. Não vai reparar? Claro que eu vou reparar. Que história é essa? Nós estamos confiando em Deus ou nessas porcaria? Ou nessas coisas erradas? E está cheio de gente católica, que se diz católica, confiando em amuleto. Amuleto é o primeiro instrumento do demônio para fazermos pacto. Simpatia é instrumento de pacto, e isto para desvio do nosso coração de Deus, para idolatrar outras coisas. Entendeu o que é isso daqui? Isso está tudo amarrado, queridos. Isso está tudo unido. Há uma união muito grande entre estas besteiras do demônio, mas que existem, e que nós precisamos nos armar com as armaduras de Deus, para não cairmos nas ciladas do demônio. Para não cairmos, nós temos várias graças. Nós temos os sacramentais, nós temos água benta, nós temos sal abençoado, nós temos a vela abençoada. Quando o padre no cerco de Jericó vai dizendo a cada dia: vamos abençoar o terço, vamos abençoar a vela, vamos abençoar a água. Para que aquilo? Aquela água, aquela vela, aquele terço, ele não se torna amuleto, ele é canal da graça de Deus. É Deus quem faz através daquele terço, bem diferente da ferradura. A ferradura não é Deus que faz. Quando você coloca a ferradura para dar sorte. Quem que age por trás da ferradura para dar sorte? A única coisa que age por trás daquilo é o demônio. É o demônio. Então nós temos que ter clareza destas coisas. Nós de fé temos que ter esta clareza. Na missa de hoje, Deus vem habitar no nosso coração, para que possamos seguir para o coração dele. Jesus sobe ao céu para colocar a nossa humanidade no coração de Deus, mas não é possível a nossa vida estar no coração de Deus, se a nossa vida está dividida, idolatrando tantas e tantas coisas. Se a nossa vida está idolatrando pessoas, situações, e nós sabemos disso se estamos tendo estes comportamentos de figuinha, de trevo de 4 folhas, de horóscopo. Deixa eu ver meu horóscopo hoje. Você não confia em Deus, não? Você acha que o horóscopo, quem vai dizer aquele negócio? Claro que é o demônio, não é Deus, não. Então, queridos, nós precisamos desta clareza, para que a nossa vida esteja nas mãos de Deus. Idolatrar é colocar toda a minha vida e confiança nas mãos de Deus. Isto é adorar. Eu adoro a Deus. E quando eu tiro esta adoração de Deus, eu idolatro. Eu coloco a minha confiança em outra coisa. Que Deus nos ajude nesta missa a entender com clareza o que é idolatria, repensar as nossas ações e atitudes e perceber se em algumas destas coisas eu estou deixando o demônio entrar na minha vida de maneira sorrateira. Porque eu disse, ninguém aqui vai erguer a mão e falar: eu adoro o demônio. Claro que não. Mas ele vem não mostrando a cara dele. Porque se o demônio viesse aqui, gente, mostrando a cara dele, o padre ia ser o primeiro a sair correndo.
E para mim é mais fácil que eu estou em pé, você está sentado. Até você levantar, eu já estou lá fora. Mas ele não vem assim. Ele vem com estes artifícios, parecendo bom, mas destruindo a nossa alma. Repare, se toda pessoa que vai ver horóscopo, vai usar figuinha, vai não sei o que, vai fazer mandinga, vai para macumba, vai para pacto, veja se não é porque está confiando e querendo como centro da vida coisas. Ninguém vai fazer uma macumba para ir para o céu. Eu agora vou fazer uma macumba porque eu quero ir para o céu. Já ouviu falar nisso? Claro que não. Claro que não. Porque para ir para o céu a gente não precisa de macumba. Para ir para o céu a gente precisa do terço. Para ir para o céu a gente precisa da Eucaristia. Para ir para o céu a gente precisa da confissão, não de macumba. Então, queridos, esta missa é uma grande missa que encerra o nosso cerco, nos libertando, exorcizando da nossa alma todas as questões de idolatria, todo pacto, toda macumba, todo vínculo com estas coisas que não são de Deus, e que você possa nesta missa renunciar com todas as forças da alma, porque agora você entende. Se você até hoje não entendia, não sabia, tudo bem. Mas agora você entende, você querer isto na tua vida, é você querer o demônio na tua vida. E aí, queridos, é o caminho que você pode escolher. Mas não venha dizer que ama a Deus e ama as coisas do demônio, porque não dá. Não dá. Padre, mas eu amo Deus, mas eu amo a figuinha. Amo Deus, mas eu amo horóscopo. Amo Deus, mas eu amo as mandingas. Não dá. Não dá. Então que Deus nos ajude nesta missa a sermos libertos do mal e das consequências do mal. Porque sempre isto traz consequências para a nossa vida. Que enquanto Jesus passar no dia de hoje, sejamos de fato libertos de todo o mal e de todas estas coiseiras do demônio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.